E eu quero convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Vou pedir um pouco mais de retorno, por favor, Guilherme. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu acho que essa parte final é aquela que todos nós conhecemos muito bem, nossos filhos também. Jonas e a barriga do peixe. E é fato que essa história se tornou muito conhecida. Mas talvez a ênfase principal da história não está nessa figura do peixe, mas no desfecho que essa história vai ter logo mais à frente. Eu quero dar sequência hoje à noite a algumas pregações que eu iniciei a respeito do tema da idolatria. E por que, de novo, voltar a esse assunto? Exatamente por causa da facilidade de sermos enganados pelos ídolos mudos, ocultos, invisíveis, sutis, na superfície do nosso coração, ou na sua profundidade mesmo. E a gente vai olhar para esse texto e para essa história e vai descobrir não só a realidade de Jonas e as suas idolatrias, mas também as nossas, as minhas, as suas. E de novo, o objetivo não é conhecer um pouco mais Jonas, ou o livro de Jonas, ou a Bíblia mesmo em si, mas mais de Deus, mais de mim, mais do pecado e mais de Cristo. Começaria dizendo que ídolo, para refrescar a nossa memória, é aquilo para o que nos voltamos de todo o coração em busca de coisas que só Deus pode dar. Claro que pessoas não cristãs não vão ter essa compreensão. Aliás, ontem eu estava aqui com os jovens e com os rapazes a gente falava sobre o tema da pornografia. E o autor desse livro, que eu recomendo inclusive para os adultos, para todos, diz lá num dado momento, aproveitando a conversa de Jesus com a mulher samaritana: 5 maridos já tivestes, e essa pessoa com quem tu estás agora não é teu marido, mas eu tenho água viva para te dar, e ela vai saciar a tua sede eternamente. E aí então o autor do livro fazia uma paráfrase: 5 investidas em pornografia já fizeste e ainda continuas a fazê-lo. Mas tem algo que realmente vai te dar o que a pornografia não pode te dar. Vida e vida em abundância, água viva. Ou seja, essa busca do ser humano por aquilo que lhe preenche, lhe dá sentido, lhe dá consistência, lhe dá plenitude, ela continua, ela perdura. Para os que creem em Cristo, já tiveram essa experiência salvadora com Cristo, essa revelação já se deu, mas às vezes ela é ofuscada, obscurecida pelos dilemas da vida, por nossas fraquezas, por nossas dúvidas, por nossos dilemas. Por isso que o ídolo é uma coisa muito sutil, muito além da imagem de escultura, do crucifixo que alguém possa ter,
e com o qual alguém possa querer fazer uma guerra santa. O pior mesmo são os ídolos ocultos, invisíveis, que se apoderam do nosso coração e a gente não é livre ao pensar que é mais enganado ainda, porque é uma escravidão silenciosa, duradoura, sutil, que se prolonga por anos e que traz consequências para nós e para o nosso entorno. E é por isso que a palavra, quando vem para identificar, iluminar. Às vezes isso é duro, é doloroso, nos desconstrói, nos derruba, mas é o começo da reconstrução, é a esperança de eu poder, aí sim, me alicerçar em algo duradouro, Cristo. Eu quero falar um pouco hoje sobre a comunidade cristã e os falsos ídolos próprios da comunidade cristã, ou de uma comunidade religiosa. A idolatria opera em escala ampla dentro de comunidades religiosas. E vou citar um primeiro caso em que isso acontece. Quando a verdade doutrinária é elevada à posição de um Deus falso. Quando, por exemplo, a gente escolhe a verdade doutrinária e a defesa dela como uma coisa de minha realização plena. Não me importa quem é a pessoa, não importa se ela vai gostar do que eu vou falar, não importa a maneira como eu vou falar, mas essa é a verdade, doa em quem doer, e eu sou um defensor dessa verdade. E ela se torna para mim um objetivo, defendê-la. Ninguém está aqui a dizer que a verdade não é importante, que lutar pela verdade é menos importante, ao contrário, mas é quando a verdade doutrinária, porque quando eu falo de verdade, eu não falo só de doutrina, eu falo de como a gente articula a doutrina, como a gente vive a doutrina, entende? Verdade doutrinária, às vezes, é o conhecimento teórico do que deve se fazer ou não, do que é certo ou não, ou se essa igreja aqui está acertada com a Bíblia ou não, e aí se estabelecem até algumas divisões e diferenças entre as igrejas. E às vezes isso é levado à posição de um Deus. É a nossa missão de vida, é ali que a gente se realiza. Nas redes sociais isso é muito comum. Os conhecidos apologistas, eles vão lá e têm um prazer por uma batalha teológica. Nem sempre, gostaria que fosse assim, nem sempre para que o ouvinte ou o debatedor seja convencido em amor, com sabedoria, mas às vezes fica a batalha pela batalha. E a gente até esquece a doutrina porque o objetivo é ganhar. E aí quando a gente se move nesse espírito, a gente se esquece de que espírito a gente é. Quem já viu isso acontecer? Se esquece o argumento. A pessoa percebe que o seu argumento foi suplantado e ela agora se sente atacada na sua moral, no seu conhecimento, e ela então vai fazer qualquer coisa para mostrar que o debatedor do outro lado está errado. Isso acontece quando as pessoas depositam confiança na exatidão da própria doutrina para serem aceitas diante de Deus. Eu queria que você ouvisse isso com muita clareza. Eu penso que esse é um dos nossos grandes desafios hoje. Quando é que acontece então essa idolatria religiosa? Quando a gente deposita a confiança na exatidão da doutrina que a gente professa, como base, não Jesus, mas a doutrina que a gente confessa como base para eu ser aceito diante do Pai. Porque eu conheço uma doutrina mais acertada, é como se na prática, eu não confesso isso, mas na prática eu tivesse mais favor diante de Deus. Eu confesso que eu sou salvo pela fé em Cristo, eu olho para a cruz, eu digo tudo isso de forma verbal, claro, mas, na verdade, o meu coração confia muito no meu conhecimento da doutrina. E eu chego diante de Deus
com essa convicção. Ou seja, depositamos confiança na exatidão da própria doutrina e não no próprio Deus e na sua graça. É um erro muito sutil, mas ele é fatal. E a gente tem que sempre ter esse cuidado de lembrar que esse livro aqui nos remete a uma pessoa. Que a gente não está batalhando por convicções, a gente está servindo a um Deus que nos fez seus filhos. O indicador de que você resvalou, tropeçou nessa forma de autojustificação é quando você se torna aquilo que o livro de Provérbios chama de zombador, ou escarnecedor, ou aquele que caçoa, ridiculariza. Por isso o perigo dessas piadas de rede social com igrejas que pensam diferente da gente. Queria que você prestasse atenção sobre isso mesmo. Esse personagem que ridiculariza, que se vangloria, que debocha, aparece 14 vezes no livro de Provérbios. O problema dele é a soberba e a arrogância. Veja o capítulo 14 de Provérbios, versículo 6. Veja esse texto. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Depois, em Provérbios 21, 24, a gente vê o zombador como arrogante e orgulhoso. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Os zombadores, queridos, sempre demonstram desprezo e desdém pelos seus oponentes. Nessa semana, eu tenho que me controlar, eu confesso. Nas redes sociais, ainda bem que a gente tem um filtro, né? Mas nessa semana eu vi um pastor, um líder do nosso país, fazendo uma postagem, feliz da vida com a sua família, está em todo o direito, né? Mas assim, aumentando a tensão com os seus oponentes, como pastor que devia fazer o seu papel, dar o seu testemunho como cristão que é. Mas não, o cara lá com a mulher, com cunhado, não sei quem mais, né? Nem lembro a expressão, prefiro nem guardar essas coisas, mas vocês que estão ouvindo aí, né, invejosos ou coisa do tipo, engulam, estou aqui na praia aproveitando e curtindo. Eu sei que alguns de nós podemos levar isso na brincadeira, só que isso é formativo. Isso já está acontecendo no nosso país faz bastante tempo. Por muitas ocasiões eu sou procurado por pessoas não cristãs para opinar a respeito desse tipo de manifestação, que é uma manifestação em nome de todo o povo de Deus. E eu quero assim dizer que atitudes como essas banalizam o nosso testemunho, complicam o nosso caminho. E como a gente todos somos cristãos, isso acaba afetando a todos nós de uma certa maneira. E sempre tem ainda aquele que vai dizer que em nome da unidade a gente tem que suportar e proteger os de dentro. Não. Não dá. Porque daí todos nós vamos cair junto. Todos nós se submetemos uma prática dessa a um crivo bíblico, evangélico, e aprovarmos essa atitude, é um desserviço que nós estamos fazendo em relação ao lugar que a igreja, nós, povo de Deus, devemos ter. Ou seja, os zombadores demonstram desprezo e desdém pelos oponentes.
em lugar da benevolência, da misericórdia, do amor. Mesmo esse pastor precisa da nossa misericórdia, da nossa compreensão, do nosso amor. O que não quer dizer ser conivente, compactuar, passar pano, como é comum dizer hoje, né? Mas ainda assim amá-lo e não querer o mal da pessoa. Mas é preciso dizer, é preciso desconstruir e dizer, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Pode ser o líder que for, pode ser o Papa, pode ser o Christian. Se disser isso, cancela. Não pode. Esse é um sinal de que o zombador não se vê como um pecador salvo pela graça. Em vez disso, a confiança que ele deposita na exatidão das próprias convicções faz com que ele se sinta superior. Ele não vai confessar isso, mas ele funciona dessa maneira, porque ele acha que ele chegou num nível em que ele é maduro para fazer isso. E ele foi imaturo para dar lugar no seu coração a isso que é ruim, que é o desprezo pelo outro. O próprio Paulo disse, vença o mal com o bem. Ninguém está dizendo que o momento do país é fácil, ninguém está dizendo que a igreja vai apanhar calada. Ela pode se defender, mas com as armas adequadas, próprias do povo de Deus. Entre os cristãos ortodoxos aqui, leia-se, que respeitam a Bíblia como único livro de fé e vida, porque hoje, pasmem, precisa explicar o que é um crente ortodoxo. Entre cristãos ortodoxos, tem muita gente e igrejas que fazem admoestações contra a incredulidade e o erro. Sim, isso é preciso ser feito. Provérbios 26, 28, nos diz que palavras bajuladoras de quem reluta em criticar os que estão no poder acabarão destruindo a igreja. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Sabe aquela relação política que às vezes você quer ter com alguém, ao invés de corrigir essa pessoa quando ela precisa? Você está contribuindo para essa pessoa se perder. É duro corrigir, é duro ser franco, é desgastante, é muito difícil. Aliás, essa é uma das coisas que são desafiadoras no ministério pastoral. Pelo menos para aquele que acredita que o seu ministério deve ser um ministério de Deus e que presta conta a Deus e que faz isso como um instrumentinho de barro. E que não é o dono da igreja, que não pode fazer como quer, mas ele tem que fazer como tem que ser feito. Isso é duro, é difícil. Humanamente dá vontade de correr desse lugar. Estou sendo muito franco com vocês. É o lugar, às vezes, da decisão, do sim ou não, do certo, do errado, do pode ou não pode, da disciplina ou não disciplina, do continua tocando ou não toca mais, do vai ser diácono ou não vai ser pastor, não vai ser, sabe? É complicado isso. Uma vez eu conversava com uma família a respeito desse tema, diaconato e presbitério, e olhando para a carta de Paulo ali a Timóteo, e pensando no casal, e conversando sobre a vida do casal, também no sentido moral, a esposa, num determinado momento, disse assim, eu estou me sentindo muito avaliada. Eu disse, bom, é difícil isso. Sim, porque o pastor lida com a vida do ser humano de uma forma muito íntima. Pega lá 1 Timóteo capítulo 3, os requisitos para ser um pastor ou para ser um diácono, que é quase a mesma coisa. Na nossa cultura mais pregressa,
é que o diaconato tinha um papel social. Na cultura neotestamentária, o diácono é um subpastor, é um pastor auxiliar praticamente. Não confunda Atos 6 com aquela assistência social daqueles homens. Pega 1 Timóteo 13 e olha as exigências para ser um diácono. É praticamente igual. Mas me lembro dessa ocasião, eu me sinto avaliada. Eu disse, que lugar que eu estou aqui. Mas por quê? Existe o perigo da bajulação, é uma forma de mentira. Cadê o texto aqui? Né? É o mesmo texto de Provérbios 26, 28. A língua falsa odeia aqueles a quem engana e a boca lisonjeira é causa de ruína. Ou seja, a gente tem que ter um papel de lidar com o que está errado. Óbvio. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um princípio. Mas muitos dos que creem, mesmo quando chamam a atenção para os ensinamentos e práticas para os quais é preciso chamar a atenção, fazem isso com características de um zombador. Fazem isso de uma maneira não correta. E o que eles dizem, os que usam, digamos, dessa prática em defesa? Eles dizem que os escritores bíblicos também usam sarcasmo. E é fato, é verdade. Lembra lá de Elias com os profetas de Baal, a maneira como Elias falou daqueles profetas e os ridicularizou por crerem no Deus deles? Paulo também, em 2 Coríntios, vai usar de uma certa crítica para com aqueles que o atacam. Sarcasmo e ironia talvez sejam maneiras eficazes de enfatizar uma ideia. Mas o escárnio e o desdém não podem ser a maneira principal que pecadores se dirigem a outros pecadores. Dá para perceber a diferença da ironia para o escárnio e o desdém? Uma coisa é você usar uma figura de linguagem, uma técnica de linguagem para confrontar aquela pessoa, ainda que a respeitando. Outra coisa é você olhar com desprezo para aquela pessoa. Mas há uma outra forma de idolatria própria nas comunidades religiosas, além da doutrina acertada, ou da ideia que eu tenho de que eu tenho a doutrina verdadeira. É aquela que transforma dons espirituais e sucesso do ministério em um Deus falso. Ou seja, se a igreja tem dons e ela se multiplica, carimbo, está tudo certo. E isso acaba virando na comunidade um alvo. Ou por parte dos pastores se torna uma meta, se torna um Deus. Os dons espirituais, talentos, capacidades, desempenho, crescimento, costumam, eu queria que você guardasse essa frase agora, costumam ser confundidos com o que a Bíblia chama de fruto espiritual. Nós estamos acostumados a falar em fruto espiritual em quantos convertidos Deus nos permite fazer. A linguagem bíblica de fruto espiritual é Gálatas 5. Alegria, amor, paciência, humildade, coragem, bondade. Transformações de caráter, de natureza, de personalidade que o Espírito Santo que habita em nós e desenvolve conosco um relacionamento nos ajuda a transformar,
E dá trabalho isso. Envolve confissão, arrependimento, pedido de perdão. Você se levanta, cai de novo e você busca de novo arrependimento, até que você vai falando menos, vai se cuidando mais, vai entendendo mais que você é um pecador. Então, repetindo, segunda categoria em que penso, se pratica idolatria no mundo religioso. Quando os dons espirituais e o sucesso no ministério se torna o objetivo final. Dons que são para serviço se tornam uma meta e são confundidos com a Bíblia quando ela chama fruto a transformação que acontece em nós. Até ministros que creem na sua mente na frase "sou salvo pela graça", podem sentir no coração que sua situação com Deus depende de quantas pessoas estão sendo salvas por meio da vida dele. Ou se a gente fazia parte de uma comunidade onde muita gente se convertia, e isso é bom, eventualmente todos nós nos sentimos plenos quanto a ter cumprido a nossa vocação, porque afinal os frutos eles estão ali, ainda que houvesse várias coisas da nossa vida que Deus ainda quer transformar. E sobre esse assunto, eu sei que ele é polêmico, eu gostei muito do que escreveu Jonathan Edwards, que lidou muito com essa questão do espírito e do caráter, quando ele escreve assim sobre a relação dos dons com a transformação que o Espírito opera em nós. Aspas. Os dons do Espírito são excelentes. Ele então saúda os dons, esses que são habilidades que Deus nos dá para servir, milagres ou outros, né? Os dons do Espírito são excelentes, mas não são inerentes à natureza como a graça e a santidade verdadeiras o são. Ele explica. Os dons do Espírito são, por assim dizer, joias preciosas que o homem carrega em si. Mas a graça verdadeira no coração é, por assim dizer, a preciosidade do coração, pela qual a própria alma se converte numa joia preciosa. Está dando para entender? O dom que você recebe para servir tem a utilidade de servir, mas o Espírito que é dado para você viver se confunde com a sua alma, se confunde com o seu caráter, com a sua pessoa, e você carrega essa personalidade nova em tudo que você faz. Pega aquele cara desprovido de caráter, que caiu nas mãos de Dalila. E você vai ver o problema dos dons a parte de uma vida no Espírito e transformada. Ele continua. O Espírito de Deus pode produzir efeitos em muitas coisas com as quais não se relaciona. Assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não se relacionava com a face das águas em Gênesis 1. Todavia, quando o Espírito, por sua influência ordinária, dá graça salvadora, ele se relaciona com a alma. Sim, graça é, por assim dizer, a natureza santa do Espírito de Deus transmitida para a alma. Então ele faz uma distinção entre o dom que capacita para um serviço e a vida do Espírito que transforma a pessoa. Mas, de novo, o tópico aqui é quando a gente faz dos dons o nosso Deus falso. Outro tipo de idolatria tem a ver com o viver moral.
O modo padrão de operação do coração humano é buscar controlar Deus e os outros por meio do desempenho moral. Por termos vidas virtuosas, sentimos que Deus e as pessoas que a gente conhece nos devem respeito. Embora possamos dizer que recorremos a Jesus como nosso exemplo e inspiração, ainda nos voltamos para nós mesmos e para o nosso esforço moral para olhar os outros e até para ir diante de Deus. O fariseu sempre é um exemplo típico aqui. Obrigado porque não sou como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. E a gente tem muito de fariseu. Não olhe aquele texto como algo direcionado a outras pessoas. Ele é um texto para nós, viu? Para nós. Porque a gente vem dessa caminhada. Tem um autor aqui que explica que o iluminismo abandonou a vida religiosa e pôs no lugar de Deus coisas como a autorrealização individual. E claro que os resultados não são bons. Colocar a nação no lugar de Deus, é preciso ter cuidado com todo o patriotismo em exagero, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Pode levar a um imperialismo cultural. Sabe aquela nação que acha que não tem nada para receber e ela só acha que tem para dar? Colocar também o eu no lugar de Deus leva a vários e vários problemas. Tem um autor aqui que relaciona mais de 20 problemas psicológicos surgidos no século XX em razão da ênfase contemporânea na autorrealização. Anorexia, bulimia, estresse, baixa autoestima são alguns exemplos. Ou seja, por que nossa cultura abandonou Deus em ampla escala e por que ela abandonou a esperança que Deus oferece? Essa crítica a gente tem que tentar responder. Timothy Keller acredita que tenha sido porque nossas comunidades religiosas foram e continuam sendo repletas de deuses falsos. Fazer da exatidão doutrinária, do sucesso ministerial ou da retidão moral um ídolo resulta em conflito interno constante, arrogância, justiça própria e opressão daqueles cuja visão é diferente da nossa. Algumas pessoas não querem nem saber mais a respeito do cristianismo pelas experiências que algumas delas já tiveram. Não temos apenas ídolos do coração para confrontar. Deuses corporativos da cultura e da religião podem superalimentar os ídolos pessoais e criar uma mistura venenosa. Então, além de questões individuais que nós temos, ídolos diversos que cada um carrega, existem coisas da cultura e até da cultura religiosa que a gente não tem como parece fugir dela. Um jovem pobre que se sinta pessoalmente impotente pode ser cooptado com facilidade por movimentos sociais que inflamam o ódio racial e religioso. Se a igreja não acolhe esse jovem dá atenção de verdade às propostas de uma revolução racial, esse pode ser um jovem que pode seguir um falso Deus. A jovem não amada pela família e criada numa cultura consumista de imagem e glamour pode se ver afligida por uma desordem alimentar. Obcecada pelo corpo, pela beleza, pode se destruir. Os ídolos que nos impulsionam, queridos, são complexos.
e na grande maioria das vezes ocultos a nós. E aqui chegamos à história de Jonas. Essa história é uma narrativa produzida com habilidade sobre ídolos que motivam nossas ações em muitos níveis e nos afastam mais de Deus, mesmo quando, atenção, a gente acha que está fazendo a vontade dele. Mas o surpreendente na história aparece só no fim. Veja o versículo 1 que acabamos de ler. A palavra do Senhor veio a Jonas: levanta-se, vai à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, com base em 2 Reis, sabemos que Jonas havia conclamado Jeroboão, rei de Israel, não de Judá, a seguir uma política militar expansionista para estender os limites da nação de Israel. Mas os profetas contemporâneos, Amós e Oséias, eram contra a corrupção na administração real. Jonas, contudo, ignorou deliberadamente os maus procedimentos do rei no seu desejo nacionalista de fortalecer o poder e a influência do país naquela região. Um profeta assim teria ficado assombrado com a ordem divina para que se dirigisse a Nínive e pregasse ela. Quer dizer, se Israel quer se expandir, o seu pior inimigo, os assírios, como é que vamos pregar para esses caras? Esses caras têm que ser suplantados no nosso desejo de expansão. Nínive era a cidade mais poderosa do mundo, sede do Império Assírio. As forças armadas ameaçavam aniquilar Israel e os seus vizinhos de forma constante. Fazer qualquer coisa que beneficiasse a Síria teria sido visto como suicida para Israel. Embora a missão fosse apenas pregar contra a cidade por sua maldade, no caso Nínive, não teria motivo essa mensagem se não houvesse uma oportunidade de Nínive se arrepender. É evidente. E Jonas sabe disso. E ele vai escrever sobre isso depois. O medo de Jonas era que Nínive se arrependesse. Deus estendia as mãos em misericórdia ao grande inimigo do seu povo. Não se poderia imaginar uma missão mais inusitada. Deus estava enviando um profeta judeu patriota para fazer isso. Não se poderia escolher emissário mais improvável. Deus lhe havia pedido para fazer o que ele devia ter considerado algo sem sentido. Mas Jonas esqueceu que a missão era de Deus, ele era só um missionário. E a gente esquece isso também. Deus é o dono da missão. Por isso, no versículo 3, diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Foi a Jope, encontrou um navio, pagou a passagem, embarcou no navio. O que diz o final? Para longe da presença do Senhor. Em oposição deliberada à ordem de ir para leste, em direção a Nínive, Jonas vai ao lado contrário. Porque a motivação dele não é mostrada logo de cara, mas no capítulo 4. Mas a essa altura o texto nos apresenta alguns indícios da razão pela qual ele desobedece de forma flagrante à ordem divina. Primeiro, Jonas temia o fracasso. Deus estava convocando um único profeta hebreu para entrar na cidade mais poderosa do mundo e exortá-la a se ajoelhar diante de Deus. O único resultado possível parecia ser a zombaria, ou quem sabe a morte. O pregador gosta de ir em lugar em que ele sabe que vai ser persuasivo, não em lugar que ele sabe que vai ter que abrir a primeira brecha do mato
com enxada. No entanto, a possibilidade de ter êxito em sua missão, por menor que fosse, também deixa Jonas com medo. A Síria era um império cruel e violento, ela já vinha cobrando tributos de Israel, uma espécie de tributo para cooperação e apoio internacional. Jonas estava sendo chamado para advertir Nínive da ira divina para dar a seus habitantes uma oportunidade de sobreviver, mas de continuar a ser uma ameaça para Israel, vivos. Na condição de israelita patriota, ele não queria fazer parte desta missão. Por que ele fugiu? A resposta é, mais uma vez, idolatria, mas de um tipo complexo. Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria o êxito ministerial, mais do que obedecer a Deus. Tem tanta coisa para falar a respeito dessa frase aqui. Quando a gente pensa nos perigos dos falsos deuses que nos assombram, porque são eles que nos dão a visão e a força para seguir, a gente sempre tem que estar colocando diante de Deus nossa vida e o nosso coração para sempre sermos revelados sobre onde o nosso coração está e para quem a gente deve estar voltado e a quem a gente serve, sabe? Eu posso pensar nesse assunto em relação ao pai, ao marido. Posso pensar nesse assunto em relação a alguém que serve na comunidade cristã. Por que servimos? A quem servimos? Ele queria o êxito na vocação que ele teria, mesmo que fosse fugindo da vontade de Deus. Além disso, o profeta havia sido influenciado por um ídolo cultural, colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência a Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Sim, eles eram inimigos, mas Deus estava mandando que Jonas fosse aos inimigos pregar arrependimento. Mas o que Jonas carrega é um patriotismo acentuado, quem sabe expansionista. Por fim, Jonas tinha um ídolo religioso, justiça própria, sentia-se superior aos ninivitas perversos e pagãos, impuros, e aí vai. Está dando para perceber que há uma diferença entre ler a Bíblia e ser transformado por ela, citar textos e agir como um cristão, vir a um culto e ter o coração regenerado, iluminado todos os dias para que eu saiba qual é a minha verdadeira identidade. Nós temos aqui um Jonas, chamado de profeta na Bíblia, e que agora está deixando escapar que o seu coração tem ídolos, que tem inclinações e desejos e alvos. Jonas não queria ver os assírios salvos. Os ídolos cultural e pessoal de Jonas se aliaram em uma combinação, uma parceria oculta a ele. Isso fez com que se rebelasse contra Deus. Alguém a quem orgulhosamente ele dizia servir. Jonas embarcou em um navio com o intuito de fugir de Deus e dessa missão, mas Deus mandou uma tempestade violenta que ameaçou afundar a embarcação. Os marinheiros perceberam a violência, o texto diz, incomum da tempestade. Por isso foi que eles lançaram sortes. Isso aqui não é uma recomendação que façamos o mesmo. Aquilo que eles fizeram, Deus usou para bem de tal maneira que a sorte caiu em Jonas, logo nele. Então diz o versículo 10, que ficaram com muito medo os homens e perguntaram o que o Senhor fez, pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado.
Temerosos da própria vida, os marinheiros agiram conforme Jonas havia solicitado. Jogaram-no no mar e Deus providenciou um peixe para engoli-lo e salvá-lo. Salvação. O peixe era a provisão divina para Jonas. Deu-lhe a oportunidade de se recuperar e de se arrepender. Dentro do peixe, Jonas fez uma oração a Deus. Capítulo 2. Está toda ela ali do começo ao fim, mas eu destaco versículos 1 e 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu ouviste a minha voz. Versículo 4. Estou excluído da Tua presença, será que tornarei a ver o santo templo Teu? É isto. Versículo 8 agora. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Veja bem o que ele está dizendo aqui. Mas com a voz do agradecimento, versículo 9, eu te oferecerei sacrifício, e o que prometi cumprirei ao Senhor, pertence à salvação. E o texto diz então que o peixe vomita Jonas para a terra. Veja o que Jonas faz aqui. Ele faz menção aos que adoram ídolos vãos. Adoradores de ídolos eram as pessoas para as quais Deus tinha enviado Jonas em Nínive. Mas então Jonas disse algo notável acerca delas. Os idólatras abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está se dando conta de que aqueles para quem Deus o enviou, Deus quer usar de misericórdia para com eles. Ou seja, Jonas diz que os adoradores de ídolos renunciam à própria graça. Preste atenção nessa expressão. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. De repente, como um raio, ocorreu a Jonas que a graça de Deus era dele também. Por quê? Porque graça é graça. Se é graça verdadeira, então ninguém é digno dela. E isso torna todos iguais. Com essa constatação, Jonas acrescenta no fim: ao Senhor pertence a salvação. Não pertence a uma raça ou classe de pessoas. Os religiosos não a merecem mais do que os irreligiosos. Não é resultado de qualidade ou mérito em nós, queridos. A salvação vem somente do Senhor. Há uma sugestão intrigante aqui, nessa oração que Jonas faz. Uma sugestão de autoconhecimento. De acordo com Jonas, o que impede a manifestação da graça na vida de uma pessoa? Seu apego a ídolo vão. Por que então o próprio Jonas tinha se enganado tanto em seu entendimento da vontade de Deus e do seu coração? Sua idolatria. Seu medo do fracasso pessoal, o orgulho que tinha da religião, seu amor intenso pelo país haviam se combinado numa mistura idólatra, fatal, que cegara Jonas para a graça de Deus. Em consequência, ele não quis estender essa graça a uma cidade que precisava, Nínive. Queridos, quais são os nossos deuses? Quais são os nossos ídolos? O que se combina em nossa vida para nos gabarmos tanto, nos inflarmos tanto, nos aproximarmos de Deus, nos achando bons ou merecedores, ou julgando os nossos irmãos com tanta arrogância. O medo do fracasso pessoal, o orgulho que tinha da religião e o amor pelo país fizeram de Jonas
alguém atado a um ídolo. Queridos, o orgulho racial e a mesquinhez cultural não podem coexistir com o evangelho da graça. Eles são excludentes, um repele o outro por causa da natureza autojustificadora do coração humano. É normal considerar as características da cultura ou a classe a qual a gente pertence superiores a de todas as demais. A gente não se dá conta, mas a gente julga tudo a partir do lugar em que a gente está, da cor que a gente tem, da classe social a que pertencemos. Essa tendência é combatida pelo Evangelho. Há que se ter uma transformação mental, espiritual, de modo a sermos livres daquilo que a gente acha que não é escravo. Isso aqui é desafiador. Basta a gente olhar para Pedro e Paulo em Gálatas 2. Pedro, ali na condição de apóstolo judeu, havia sido criado para considerar os gentios como impuros espiritualmente. Pessoas com as quais jamais ele podia comer. Nas culturas da antiguidade, comer com alguém simbolizava aceitação, abertura. Quando Paulo viu Pedro se recusando a comer com cristãos gentios, ele confronta Pedro por seu racismo. É uma forma de racismo. Como? Como assim, alguém pode perguntar? Paulo não disse você está violando a regra contra o racismo, mas sim que Pedro estava agindo, Gálatas 2,14, em desacordo com a verdade do Evangelho. É um pouco mais sutil. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. O preconceito racial, nesse caso, Paulo argumenta, era uma negação do princípio de salvação pela graça. Ele argumentou, Pedro, se somos todos salvos somente pela graça, como você pode se sentir superior a alguém porque é judeu? Como pode continuar a ser racial e nacionalmente exclusivista? Aplique o Evangelho ao seu coração. Veja que paráfrase. Paulo dizendo a Pedro. Porque de verdade, isso é um desafio para nós. A gente lê o Evangelho nas páginas da Bíblia. Mas daí a aplicar o Evangelho na nossa vida por inteiro, na administração do tempo, na educação dos filhos, na relação com a esposa, no trato com o dinheiro, com prazer, com lazer. Quando a gente começa a pensar, o princípio, queridos, aqui é o mesmo. Viver de acordo com o Evangelho. Você acha que Pedro não conhecia o Evangelho? É claro que Pedro conhecia o Evangelho, certamente. Mas num nível mais profundo, examinando o seu coração, Pedro é pego numa situação em que sua boca diz uma coisa e o seu coração faz outra. Conforme Gálatas 2 diz, chegando judeus da Judéia, ele se aparta dos crentes gentios. Pedro não estava agindo conforme o Evangelho. Finalizo. No ventre do peixe, Jonas começou a entender o que não tinha percebido, bem como a razão pela qual ele tinha sido hostil ao chamado de Deus para ele. Seu chamado era para ir e pregar a graça à maior cidade do mundo. Mas ele mesmo não tinha compreendido essa graça. Devastado e humilhado, começa a entender a verdade da graça de Deus. A salvação era pela graça, portanto, estava disponível
para absolutamente todos. Seus ídolos culturais parecem ter sido removidos à medida que ele se tornava consciente de tudo isso. E nesse momento, o peixe vomita Jonas para a terra. Porque o profeta, então, tem mais uma oportunidade na sua caminhada. Ontem nós conversávamos aqui entre os jovens sobre filmes. E alguns deles colocaram uma coisa que é muito importante. Eu estou procurando escolher ou ver filmes, diziam alguns deles, que me façam pensar a respeito do meu lugar no mundo e do sentido da minha vida nesse mundo. Estou um pouco cansado dos filmes que me alienam, que me fazem dormir, e quero que Deus use tudo e todos de modo que eu possa ser iluminado. Hoje a gente voltava do sepultamento e a minha esposa lembrava o texto de Eclesiastes. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, o homem se dá conta do fim dos mortais. Mas na casa onde há festa, ele come e bebe e ele se aliena. Por que a morte é tão dolorosa para nós, além da perda da pessoa querida? Porque nós não estamos preparados para esse novo mundo, nós não estamos preparados para esse novo tempo, e isso é uma ruptura para nós. É estranho, é dolorido. Então, de alguma maneira, esse texto aqui se baseia num livro muito bom do Timothy Keller, chamado Falsos Deuses. Mas o ponto não é se você leu esse livro. O ponto é, você identificou os ídolos do seu coração, de modo a aproveitar essa oportunidade, por exemplo, que Jonas tem, e derrubar esses ídolos, e realmente ser livre, e realmente entender o seu lugar no mundo como filho e filha de Deus.